Palmeiras tem seu melhor início de campeonato brasileiro na era dos pontos corridos. Pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui. Peço que deixe like, se inscreva no canal e ative as notificações. E o Palmeiras, você sabia que o Verdão de 2025 tem sua melhor campanha na era dos pontos corridos depois de 20 rodadas? E o mais curioso é que esse número chega num campeonato brasileiro em que o Palmeiras é só o terceiro colocado. 43 pontos em 20 jogos, o Cruzeiro é o vice-líder com 44 pontos, 2 jogos a mais do que o Palmeiras, enquanto o Flamengo é o líder da competição, 47 pontos e 21 jogos disputados. Bora comparar a atual campanha do Palmeiras com as outras melhores. O Palmeiras foi bicampeão brasileiro de forma recente, nas temporadas de 19 e 22. Nessas temporadas, depois de 20 jogos, o Palmeiras tinha 39 pontos conquistados. São 4 pontos de vantagem na campanha atual em relação às outras duas. Pergunta que eu deixo para você, torcedor alviverde. Você está confiante de que Abel Ferreira e companhia serão campeões na atual edição do Brasileiro? Vale lembrar também que o Verdão nunca investiu tanto quanto no atual ano. Foram 703 milhões de reais com as 12 contratações. O único reforço que chegou sem custos foi Bruno Fux. E desses 12 reforços, o único que ainda não estreou, Andréas Pereira, que desembarcou nessa segunda-feira em São Paulo, vai usar a data FIFA para se ambientar com os companheiros e vai ser reforço importante para a reta final da Libertadores, confronto contra o River Plate nas quartas de final e também para o segundo turno do Brasileiro. Que nunca faturou tanto em sua história quanto em 2025, a diferença é enorme. O Verdão divulgou o balancete do mês de julho, e a receita nos 7 primeiros meses de 2025 foi de 1 bilhão 121 milhões de reais. Previsão para esse período era de uma arrecadação de 649 milhões de reais, ou seja, o Palmeiras excedeu a sua receita em quase 500 milhões de reais. E aqui vem a comparação mais absurda, mais assustadora e impressionante. A maior arrecadação da história do Palmeiras se deu em 2024, quando, ao longo de toda uma temporada, o Palmeiras embolsou 1 bilhão e 200 milhões de reais. Agora, em apenas 7 meses, o Palmeiras já registrou um faturamento de 1 bilhão 121 milhões de reais. A tendência é que, com o mês de agosto já finalizado, o Palmeiras já tenha em 2025 uma arrecadação superior a da temporada passada. Vale a lembrança de que ainda existem receitas a serem recebidas de Campeonato Brasileiro, Libertadores da América e mais algumas vendas que vão elevar os ganhos do Palmeiras e esse faturamento para algo na casa de 1 bilhão e meio, 1 bilhão e 600, eventualmente, se tudo correr bem, até 1 bilhão e 700 milhões de reais. É bem verdade que as despesas do Palmeiras também aumentaram, especialmente por conta desse excesso de dinheiro que entrou. A estimativa nos 7 primeiros meses do ano é de que o Palmeiras tivesse uma despesa de 617 milhões, quando na verdade o Palmeiras gastou 708 milhões de reais. O superávit, ou seja, o lucro entre receitas e despesas do Palmeiras nos 7 primeiros meses do ano é de incríveis 238 milhões de reais. Só para completar, Verdão que agora dá uma pausa nas competições por conta da data FIFA, tempo também de recuperar jogadores. Hora de falar sobre o meia em Portugal que vai render dinheiro ao Palmeiras. A verdade é que o Verdão está fazendo enorme quantidade de receita com a famosa poupança do João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base. Bora explicar essa história. O Braga de Portugal está comprando o Gabriel Silva do Santa Clara por 5 milhões de euros, informação divulgada na imprensa portuguesa. O Verdão é dono de 50% dos direitos econômicos, ou seja, vai ter direito a 2 milhões e meio de euros, que equivalem a mais ou menos 16 milhões de reais. Acontece que esse não é o único caso de ex-jogador do Palmeiras a render dinheiro nessa janela de transferências. O Wesley está de mudança para o exterior, 31 milhões de reais para o Palmeiras. O Kevin acaba de trocar o Shakhtar Donetsk pelo Fulham, mais 30 milhões de reais para o Verdão. Gabriel Vareta, zagueiro que talvez o torcedor alviverde nem se lembre, rendeu 20 milhões de reais. O mesmo vale para Gustavo Mancha, que estava no Fortaleza, foi vendido ao Olympiacos e vai assegurar 8 milhões de reais. Já Cauê Moraes, comprado nos últimos dias pelo Cruzeiro junto ao Atlético Paranaense, assegura mais 4 milhões e 300 mil. Isso sem falar em jogadores que estavam no Palmeiras e foram negociados. O Thales para o Almeria, 38 milhões de reais, e o Vanderlan, negociado também recentemente por mais 28 milhões de reais.
você soma todo esse dinheiro e entende por que o Palmeiras tem capacidade e potencial para gastar 703 milhões de reais com reforços apenas no ano de 2025. Só para completar sobre o Verdão, Piquerez e Emiliano Martinez foram convocados para a seleção uruguaia, já Facundo Torres ficou de fora da lista final. Mas eu posso falar rapidamente aqui a nossa janela de transferências agora, tá? O Palmeiras gastou, Rick, 41 milhões de euros em reforços, tá? Ramon Sosa, Andréas Pereira, Jefté, Kelvin e o Carlos Miguel. Beleza? Beleza. Então 41 nessa brincadeira. E o Palmeiras recebeu 80 milhões de euros, porque tem a quantia do Estevão, que entra a partir da entrega dele ao Chelsea, tá? São 35 milhões de entrada, mais os bônus que o cara já recebeu de largada. Richard Rios, 27 milhões. Vanderlan, 7 milhões para o Bragantino de euros, tá? O Thales, que acabou de ir para a Almeria. O Gabriel Vareta, zagueiro, que foi para o Basel, né, dos Emirados Árabes, por 3 milhões. O Garcia, lateral, que ficou lá em Portugal no Famalicão. E aí tem que somar 4 milhões e 800 agora do Kevin, nesta venda histórica aí do Shakhtar, que o emprestou não, né? Que o cedeu ao Fulham, da Inglaterra, né? O Fulham do Andréas Pereira. Então, de 79 milhões, você vai colocar mais 4, vamos colocar de 80, vamos cerca de 85 milhões. E uma venda que iria sair, mas que travou também nas últimas horas. Tava todo mundo já dando essa venda como certa, ela não aconteceu. Do Gabriel Silva, que ia para o Braga, tá? Ele ia sair do Santa Clara de Portugal para ir para o Braga. O Palmeiras tem 50% dele por mais 2 milhões e meio. Mas, enfim, a grosso modo são 84 milhões de euros de recebíveis, tá? Contando já o Kevin, na verdade, com 41 milhões de euros de investimento do Palmeiras com Ramon Sosa, Andréas Pereira, Jefté, Kelvin, Carlos Miguel. O que daria para fazer de melhor, meu irmão? O que você recebendo nessa brinca? Porque o Palmeiras não gastou com ninguém nessa conta. Praticamente não gastou com ninguém. Se a gente fizer uma somatória rápida, só o que entrou do Estevão e só o que entrou do Richard Rios pagou toda a janela do Palmeiras, tá? Richard Rios, basicamente, Vanderlan com Thales, a janela inteira foi paga, né? Então o Palmeiras praticamente contratou gratuitamente Andréas Pereira, o próprio Ramon Sosa aí, o Kelvin, jogadores mais importantes. O que você atacaria? Quem que você traria, né? E lembrando, Caio, que eu só tô contando esta janela, tá? O Vitor Reis foi no começo do ano, tá? Tô contando o meio do ano só, beleza? Hendrick já entrou valores, tal. Então, assim, cara, eu tô colocando janela só de meio de ano. Não vou nem contar o começo do ano, porque aí os valores vão ser muito maiores. O que você achou da janela? O que daria para fazer de melhor? Qual que era o perfil? Eu brinco sempre. Palmeiras tem que pensar mais em qualidade do que quantidade. Trouxe muito, mas vai se somar aí ao Sosa, vai se somar ao Facundo. Só os dois, inclusive, quase 30 milhões de euros, tá? Sosa e Facundo, quase 30 milhões. E aí, meu, o que você pensa? Concordo com esse seu ponto e diria mais, não só qualidade, mas também característica, que falta em características no elenco, o cara decisivo, o cara que não vai tremer na frente do goleiro. A gente tem dois atacantes, dois centroavantes que estão numa boa fase, mas que são muito bonzinhos. E aí volta o nome do Roger Guedes. Não poderia ser esse cara um pouquinho para encher o saco um pouco do defensor, que às vezes parece que quem tá ali não tá fazendo essa função, né? O Palmeiras vende muito bem. E não só essas vendas fora da curva aí, a venda do Richard Rios é inacreditável, né? Contando desde a compra dele do Guarani, a quantidade que o Palmeiras lucrou com ele é maluquice. Aí você tem dois extraterrestres, três, né? Dá pra dizer. Sim. Bizarro, né? Valorizou em não sei quantos por cento, 200%. Enfim. E aí o Palmeiras, eu acho que chama muita atenção também, a gente precisa falar disso, são essas vendas de jogadores que não renderam esportivamente o Palmeiras, como o Vareta, o Gabriel Silva quase aconteceu, mas vai acontecer em algum momento ainda. Jogadores que não jogaram no profissional, e o Palmeiras consegue costurar umas vendas com um percentual muito bem planejado ali para render uma grana depois futura. Então assim, o Palmeiras vende muito bem. Só que na hora de contratar, eu acho que falta essa questão do planejamento mesmo. Acho que o Palmeiras deu uma melhorada esse ano, né, no perfil de contratação,
Mas o que me incomoda no elenco do Palmeiras, na montagem, é que parece que o Palmeiras montou um elenco para um esquema tático, que é a forma como o Abel jogava. Exato. Não deu certo, o Abel recalculou a rota, e agora nessa nova forma de jogar, faltam peças. E isso que é bizarro, porque assim, para uma forma de jogar existiam peças, né? O Facundo era o reserva do Estevão, em tese, né? O Paulinho seria o reserva do Felipe Anderson, o Abel bem disse isso. Agora o Abel resolve mudar a forma de jogar, coloca uma dupla de ataque, pronto, já não tem um ataque reserva. Então, acho que é mais nessa questão de você saber montar um elenco versátil, né? Um elenco versátil. Pô, quer jogar no 3-5-2? Tá tranquilo, pode jogar que você tem elenco para isso. Quer jogar no 4-4-2? Tranquilo, quer jogar no... Enfim, isso é o que me incomoda, porque hoje o Palmeiras achou o que talvez pode ser aí a formação que vai pro resto da temporada aí como titular, só que é rezar para ninguém se machucar ali no ataque, porque senão complicou total, o Abel vai ter que recalcular a rota e não sei se daria, até dá tempo, né, mas não acredito que o Palmeiras vá fazer uma movimentação em menos de 24 horas aí. Mas precisaria de um atacante. O Abel deixou muito claro na coletiva que precisaria de um atacante. Se você pensar grosso modo, olha só que loucura, né? O Palmeiras, nessa brincadeira toda, ele dobra, né, os recebíveis para aquilo que ele investiu, né? São 84 para 41 milhões. Então, é um valor aí absurdo, né? Que o Palmeiras fez de caixa nessas vendas agora desse meio de ano. Em tese, ainda sobram 40 para você fazer uma brincadeira. Tá? Se a gente brincar de empatar, vou receber 80 e pago 80, então você sobra 40 milhões de euros. A gente tá falando de euros, a gente não tá falando 40 milhões de reais, estamos falando de 40 milhões de euros. É um negócio assim absurdo. É um valor de multa de Gabriel Jesus, por exemplo, né? Ou então, nessa história do Roger Guedes, a proposta que não chegou na condição salarial, que o Al Rayyan, no fim das contas, acabou não querendo vender, o Al Rayyan estava pedindo para o Grêmio cerca de 13 milhões de euros e o Grêmio bateu em 10, tá? Que foi a proposta do postulante a presidente lá do Marcelo Marques, né? Que está tentando entrar no Grêmio como esse grande investidor e um cara, uma espécie de novo Paulo Nobre. Então, cara, a gente está falando de 10 milhões ou de 13 milhões de euros, que é o preço que o Palmeiras pagou no Ramon Sosa. O Roger Guedes custa o que custa o Ramon Sosa, que é um jogador que foi muito bem no Tajeres até a página 2, num Tajeres que o Garro era a grande referência, que eu não sei se você chegou a ver, Rick, eu gravei em 2023, dezembro de 23, um vídeo falando que tinha um cara no Tajeres chamado Rodrigo Garro, que ele era um novo Veiga, que podia trazer tal. Ninguém nem cogitava ele. Tá aqui no meu... nas abas aí de vídeos do meu canal. Dezembro de 23. Um mês depois começaram a falar dele, ele chegou no Corinthians, eu fiquei puto da vida e o cara é um baita jogador. Pra gente ver, a gente que analisa futebol sul-americano, né? E o Sosa era desse time, como tinha o Rodrigo Vijalba, que era o volante que foi pro River Plate, acabou não acontecendo. Ele não era o cara já do Tajeres, ele era uma válvula ali, um coadjuvante de um time que tinha o Garro como protagonista. E a gente tá falando de um jogador que talvez chegasse ao Palmeiras o Roger Guedes como protagonista de volta. E aí na formação que você desenha do Palmeiras, que é a minha formação também, é 4-4-2, aí é a característica do jogador que vai desenhar se vai ser em linha, se vai ser em losango, a gente tá falando de um Palmeiras que pode ter um Felipe Anderson numa ponta direita, ou o Maurício, o Andréas Pereira, o Emiliano ou o Aníbal, e o Roger Guedes numa linha, com o Flaco Lopes e o Vitor Roque lá na frente. Ou seja, a função que hoje o Palmeiras coloca o Felipe Anderson para fazer improvisado, ele teria um cara que gosta e sempre pediu para jogar por ali em todos os times que ele passou, inclusive o próprio Palmeiras. Fala, torcedor do Verdão, venho aqui trazendo mais um vídeo. Peço você que deixe seu like, se inscreva no canal. Vamos falar aí a respeito desse faturamento aí de 1 bilhão aí que o Verdão faturou, né? E o João Paulo aí, Sampaio aí, tá fazendo um trabalho muito bom, né, nas categorias de base aí, que o Verdão aí nessa janela de transferência aí faturou muita grana, que o Andréas Pereira aí praticamente veio de graça, né, com os moleques aí que pagou o Andréas Pereira, né, que foi muita porcentagem que o Palmeiras fez uns baita negócio aí por fora e começou a lucrar com isso daí nessa janela aí e deu
um poder aquisitivo aí para comprar o Andreas Pereira, né? Então, gostei muito da contratação do Andreas Pereira. Ele já está registrado no BID e vai se entrosar aí com os jogadores do Palmeiras e bora partir para ser campeão, né? Eu acredito nesse título do Palmeiras aí, do Brasileirão, tem tudo para ele ser campeão. Só que só precisava ter ganhado do Corinthians e a gente ficava mais aliviado ainda, ficava mais perto ali de passar o Flamengo. Mas vamos ver o que tem de melhor quando o Andreas Pereira estrear e começar a jogar, né? Mas o Verdão aí planeja colocar o Andreas contra o River Plate. O que é que você acha disso tudo aí? Deixa seu like, comenta muito esse vídeo. Tamo junto, um forte abraço e avante palestra!